Jeremias capítulo de número 36. Nós iremos ler apenas o versículo de número 5. Convidar a nossa banda para subir, tá bom? Capítulo 36. Se você tem o exemplar da Bíblia Sagrada, pode abrir, tá? Bíblia do Culto, página 937. Caso você não tenha, você pode acompanhar a leitura pelo telão. Jeremias capítulo 36 e versículo 25. Vamos ler o 4 e o 5 para exemplificar e melhorar aqui o nosso entendimento e a compreensão, tá bom? Versículo de número 4, por favor, no telão. Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encerrado, não posso entrar na casa do Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta, coloque ela com carinho no seu colo. Vamos orar em nome de Jesus. Encurve a sua cabeça. Pai amado e querido, nós te louvamos essa noite, bendizemos o teu nome porque tu és bom. Muito obrigado por estarmos na tua casa, neste santo lugar em que nos reunimos para ouvir a sua palavra. Nós já sentimos a tua presença hoje aqui através dos louvores, e como é bom quando estamos reunidos, ajuntados em um só propósito de buscar a tua presença. Mas nesse momento, ó Deus, o nosso pedido é que o teu Espírito possa falar aos nossos corações através da sua palavra. Afinal de contas, ninguém veio aqui para ouvir teologia, filosofia, sabedorias humanas. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações através da sua palavra. Que mais uma vez o teu Espírito possa usar de bondade, possa iluminar o nosso entendimento, para que possamos compreender as santas verdades que estão escritas na tua palavra. Esse é o nosso pedido, que não haja, Senhor, nenhum tipo de distração, que nenhum tipo de inquietação possa roubar a atenção daquilo que o Senhor deseja fazer nesta noite, nesse lugar. Esse é o nosso pedido, esse é o desejo da nossa alma, em nome de Jesus, e aqueles que creem digam amém. Glória a Deus. O livro do profeta Jeremias é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, e que dizer de toda a Bíblia. Ele está classificado entre os profetas maiores, não por causa do tamanho, mas por causa da importância do seu ministério e do tempo de duração. O profeta Jeremias sobreviveu a cerca de 5 dinastias, 4 ou 5 reinos em Israel, tendo um ministério longevo de cerca de 40 anos. Ao longo de 40 anos, o profeta Jeremias anunciou as palavras de Deus a toda a nação de Israel, sobrevivendo a esses 4 ou 5 reinos. O nome Jeremias significa o Senhor é exaltado ou exaltado por Deus. É tão interessante que aqui a gente consegue encontrar um trocadilho no nome do profeta Jeremias. O primeiro significado significa o Senhor é exaltado. O segundo significado significa o Senhor exalta ou exaltado por Deus. E aqui, no nome de Jeremias, há algo escondido que nós podemos trazer para a nossa vida. Aquele que exalta a Deus, naturalmente será exaltado pelo Senhor. Se nós temos como propósito de vida, como premissa de vida, glorificarmos a Deus e exaltar ao Senhor na nossa vida, naturalmente quem se propõe a exaltar a Deus vai ser exaltado pelo Senhor também. Eu não preciso ter uma ambição de vida, de querer ter uma vida independente do Senhor, porque na verdade a maior burrice do ser humano é querer achar que pode ter uma vida independente de Deus. Nós somos completamente dependentes do Senhor, e a gente só vai compreender isso ao longo do tempo, quando nós observamos o que diz a palavra de Deus no livro de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa vida, a minha vida, a sua vida
está debaixo do controle de Deus, e quando nós temos um propósito de exaltá-lo naquilo que fazemos, naturalmente Deus vai promover aquele que deseja o exaltar. E eu quero dizer para você, querido, se nesse ano de 2023, nós já viramos aí para o segundo semestre do ano, você estabeleceu propósitos, você estabeleceu objetivos para a sua vida, se cada um deles tiver como finalidade exaltar o nome do Senhor, como era a vida do profeta Jeremias, naturalmente Deus vai exaltar o teu projeto de vida também. Se você tiver como propósito de vida, como premissa exaltar ao Senhor, naturalmente espere que Deus exalta quem está interessado em o exaltar. E eu pergunto essa noite: alguém tem o propósito de exaltar ao nome do Senhor? Dê um sorriso para o seu vizinho e diga assim: pois se prepare, porque quem exalta o nome do Senhor, por ele será exaltado também. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Escuta, queridos, Jeremias era filho de um sacerdote chamado Ilquias, um dos grandes sacerdotes do Antigo Testamento, e o homem que foi o responsável pelo rei Josias, e foi ele quem encontrou o livro da lei, precisamente o livro de Deuteronômio, que estava escondido nas recâmaras por causa da destruição de Israel. O chamado desse profeta é marcado por 3 coisas. Quantas coisas? Primeira, repita comigo a palavra rejeição. Segunda, desprezo. Terceira, maus tratos. O chamado de Jeremias é marcado por 3 coisas. É marcado por rejeição, é marcado por desprezo e é marcado por maus tratos. Ele é um nacionalista, ele é alguém que ama a sua pátria, ele é um israelita clássico, é um homem que ama o seu povo, ama a sua terra, ama a sua origem, mas percebe que no seu tempo Deus tem um grito contra a nação, porque a nação havia decidido desobedecer a Deus, e o reinado de Josias, que foi um reinado excelente, que foi substituído pelo seu filho Jeoaquim, agora havia decidido abandonar o Senhor por completo. Quando Jeremias começa a anunciar as suas palavras, ele tem um grito de Deus na sua alma, para dizer àquela população que eles precisam urgentemente voltar para o Senhor, voltar para a sua origem, voltar para o seu Deus, voltar para os seus princípios de vida, voltar para os valores que eles haviam recebido de seus pais. Eles acabaram se desviando, talvez pelo crescimento da nação, talvez pelo crescimento pessoal, e eu particularmente costumo dizer, não por uma experiência pessoal, mas por observação, que o sucesso é o lugar mais perigoso da vida de alguém. O topo é o lugar mais perigoso da vida de alguém, porque ele acaba nos colocando dentro de uma redoma onde a gente não consegue enxergar algumas realidades, dentre elas aquelas, ou aquela que nós saímos. Se há uma coisa que nós precisamos compreender, é que quem não tem passado não terá futuro. E com isso eu não estou querendo dizer que sou saudosista, mas estou querendo dizer para você que a história, ela precisa ser valorizada, porque se nós não a valorizarmos, não a levarmos em consideração, ela provavelmente será o nosso cemitério. Quem não tem história, não tem futuro. Diga isso para quem está do seu lado: quem não tem história, não tem futuro. E às vezes é muito importante que nós demos uma olhada no retrovisor, olhe bem para mim, para lembrar de onde Deus nos tirou, para lembrar de quem nós éramos um dia, de onde nós vivíamos, de qual era a nossa realidade. E se hoje chegamos a algum lugar, chegamos não por causa do nosso próprio merecimento, não por causa da nossa própria capacidade. Jeremias, o profeta, disse no livro de Lamentações que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Muitos interpretam de forma tão genérica esse texto, achando que o texto está dizendo é o que ele não diz, que eu não devo confiar no meu semelhante. O que seria de mim se não confiasse nas pessoas que estão ao meu redor? O que seria de mim se não desse credibilidade àquelas que cercam a minha mesa? O que o texto está dizendo é: maldito sou eu que acredito na força do meu trabalho, maldito sou eu que acredito na minha capacidade intelectual, maldito sou eu que acredito na força do meu poder monetário, ou nas minhas posses, nas minhas aquisições. Bendito é o homem que confia no Senhor e faz dele o seu baluarte. E eu pergunto essa noite: há alguém aqui que confia no Senhor e tem confiado nele até aqui?
Às vezes é importante nós olharmos para trás, para não nos perdermos completamente de nós mesmos. O som está um pouquinho complicado aqui em cima. Para não nos perdermos de nós mesmos ao longo da caminhada. E o profeta Jeremias se levanta com um grito de Deus para esse povo que está perdendo conexão com a história, que está perdendo conexão com as suas raízes, com as suas heranças, com aquilo que Deus os havia constituído, até que eles chegassem nesse lugar. É interessante que quando Jeremias começa a profetizar, ele encontra um povo de coração duro. Jeremias, quando começa a profetizar, ele percebe que as pessoas não estão muito abertas para receber a mensagem de Deus. E é interessante, isso se configura em quê? Isso se configura em perseguição contra o profeta. O profeta está anunciando uma mensagem que não é dele, porque é isso que classifica um profeta completamente diferente de um mensageiro. O profeta não traz uma mensagem de si mesmo, o profeta é um embaixador. Ele traz uma mensagem que não é dele, não são as suas próprias crenças, não é algo que saiu da sua cabeça, mas é algo que veio do céu para a terra. E ele começa a entregar essas palavras, e as pessoas, ao ouvirem as demandas de Deus para a sociedade daquele tempo, começam a perseguir o profeta, achando que ele está querendo colocar em instabilidade a nação de Israel. No capítulo de número 26 do livro do profeta Jeremias, nós iremos perceber que ele se levanta igualmente aqui no capítulo 36, mas agora dentro de um contexto diferente. No capítulo 26, Jeremias está livre, ele é um homem livre, ele tem liberdade para ir nas ágoras, que eram as praças, ele tem liberdade de ir no templo, ele tem liberdade de ir no comércio, ele tem liberdade de sair de casa, ele tem liberdade, e ele anuncia a palavra dentro do templo, e traz uma mensagem muito dura ao povo. Essa mensagem chega até o rei agora começa a perseguir Jeremias, como se ele estivesse querendo dar um golpe, e entregar Israel nas mãos da Babilônia. Mas na realidade, o que Jeremias estava fazendo era simplesmente sendo fiel à mensagem de Deus. E aqui eu abro um parêntese: todos aqueles que desejarem ou decidirem na vida serem fiéis à palavra, sofrerão perseguições. E essa não é minha palavra, palavras de Jesus. Mateus capítulo de número 5, ele diz: bem-aventurados. Palavra bem-aventurado do grego para o português quer dizer mais do que felizes são aqueles que sofrem perseguição por causa da verdade. Sabe o que Jesus diz? Alegrai-vos, exultai-vos, porque o vosso galardão está guardado nos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Como isso é tão atual, minha gente. Quando nós olhamos as perseguições que Jeremias, os profetas, os apóstolos, Cristo e todos aqueles que se levantaram para pregar a palavra de Deus sofreram ao longo da história, o que nós estamos percebendo é que aqui a nossa vida parece ser muito fácil. Nós temos liberdade de falar, doa quem doer, goste quem gostar, mas ainda temos liberdade de anunciar a palavra. Mas verdade também que, como o profeta Jeremias, aqueles que se levantam para dizer algumas coisas que são indigestas ao que a sociedade e a cultura que é caída diz, começam a sofrer cancelamento, achincalhamento público, e vira-se a escória da sociedade. Jeremias está vivendo isso. No capítulo 26, ele leva uma mensagem poderosa. Por causa dessa mensagem, ele é perseguido pelo Estado. Há um acordo entre os que defendem Jeremias e os que defendem o Estado. Eles fecham um acordo, e o acordo é, doutor Israel, eles colocam Jeremias em uma espécie de prisão domiciliar. Ele tem algumas restrições de liberdade, como se fosse tornozeleira eletrônica nos dias de hoje. Ele pode sair para ir ao comércio, ele pode sair para algumas atividades, mas ele está peremptoriamente proibido de ir ao templo. Por quê? Porque foi dentro do templo que ele cometeu o crime contra o Estado. Quantos estão me entendendo? Digam glória a Deus. É dentro desse enredo que nós estamos no capítulo 36. O que é o capítulo 36? O capítulo 36 é um profeta que está angustiado. Por quê? Porque ele percebe que a vida dele
é muito menor do que o propósito de Deus. Jeremias decidiu viver para o propósito de Deus, e quem decide viver para o propósito de Deus sempre vai tratar o propósito maior do que a sua própria vida. Vou repetir: quem decide viver para o propósito de Deus sempre vai tratar o propósito de Deus maior do que a sua própria vida. Há uma filosofia que diz que enquanto o ser humano não encontra na vida um motivo que custe a sua própria morte, esse homem não vive, vegeta. Na vida nós precisamos ter objetivos, nós precisamos ter um senso de significado, de missão. Jeremias está angustiado por quê? Não é porque ele está preso, não é porque ele está com a sua liberdade cerceada, não. Ele está angustiado porque ele percebe que a nação de Israel não conseguiu compreender que as palavras dele não são palavras dele, são palavras de Deus. E as palavras de Deus não voltam vazias, antes elas fazem o efeito para o qual elas foram designadas. No livro de Números, nos diz claramente que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que ele disse que fará, ele fará, porque ele é Deus. Eu não sei como foi que você entrou por essas portas essa noite, não sei como é que anda o seu coração, porventura pode estar inseguro diante de tantos acontecimentos da vida, mas eu quero te dizer que o teu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele liberou uma palavra ao teu respeito, da sua casa, de algum projeto ou de alguma coisa, tenha certeza de uma coisa: passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão, elas vão se cumprir. E eu quero que você levante a sua mão, que eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que todas as promessas, as palavras que foram liberadas de Deus para a sua vida, os teus olhos vão ver em vida todo o bem que Deus determinou ao teu respeito, em nome de Jesus. Quantos creem que as promessas de Deus serão liberadas sobre a sua vida? Por favor, me ajude a adorar a Deus nesse lugar. Jeremias está angustiado porque ele percebe que as pessoas não querem ouvi-lo. Jeremias está angustiado porque ao mesmo tempo que ele percebe que as pessoas não querem ouvi-lo, ao mesmo tempo ele percebe que Deus não para nos seus propósitos. Olhe bem para mim, eu queria que você olhasse para mim. Deus não para porque você decidiu parar. Você está entendendo isso? Deus não para porque você decidiu parar. Deus não para porque eu e você dissemos: Senhor, daqui eu não consigo. Quer ver só? Jeremias, ele chega a um ponto tão alto de desilusão no seu ministério, porque ele percebe que as pessoas não querem ouvi-lo. Coloca para a gente, por gentileza, aí, ó. Quem está no telão, coloca para a gente aí. Capítulo de número 20, versículo 7 ao 9. Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Olha lá, vamos lá, calma aí. Isso aqui é Jeremias falando para Deus, tá? No 3, 1, 2, 3. E iludido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Vai. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um ludíbrio todo o dia. Vai. Então, disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, aleluia, encerrado dos meus ossos, e eu estou fadigado de sofrer, e não posso. Coloca por gentileza o mesmo capítulo, versículo de número 13 ao versículo de número 20. Jeremias falando para Deus, vamos lá, 1, 2, 3. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci. Olha aqui o que ele está dizendo, ó.
maldito o dia que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito, vai. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente, vai. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse, e ouça ele clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido, vai. Porque não me matou desde a madre, ou minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente, porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão. Vai, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazu, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas, e faça retirar-se de nós. Veja como é que está o coração desse homem, quando ele percebe que as pessoas não querem ouvi-lo. Ele começa a dizer: olha, Senhor, diante de toda essa angústia que eu vivi, eu pensei em não me lembrar mais de Ti, eu pensei em não falar mais no Teu nome. Olha bem para mim, irmão, você está pensando que é só você que tem vontade de desistir às vezes? Você está pensando que é só na sua cabeça que vem às vezes aquelas setas, aqueles sentimentos de parar, de abandonar tudo? Ou você pensa que é só você que em algum momento da vida desejou a própria morte, desejou não ter nascido nesse tempo de tanta doença psicossomática? Está aqui um homem, há mais de 3.000 anos atrás, olhando para Deus e dizendo: Senhor, por que eu nasci? Maldito seja o dia do meu nascimento, ele dizendo. E sabe por que ele está melancólico desse jeito? Não é por causa da vida dele, é por causa da vida dos outros. É porque as pessoas não querem ouvi-lo. É porque ele percebe que as pessoas estão parando e não estão ouvindo a Deus, mas Deus não está parando nos seus propósitos. A gente para, mas Deus continua. Fale para o seu vizinho: você para, mas Deus continua. Diga para quem está do outro lado, diga: você para, mas Deus continua. Deus não para porque alguém parou. Deus não para nos seus propósitos, porque Ele é fiel e eterno. Amém? Diante dessa situação, o profeta Jeremias está preso, uma prisão domiciliar. Ele está proibido de ir ao templo, mas ele percebe que o tempo de Deus para as promessas que ele havia feito para Israel, e abro aspas aqui, tá? Deus não tem somente promessas de bênçãos, não. As promessas para Israel eram promessas de livramento se eles obedecessem, mas promessas de maldições se eles continuassem a desobedecer. Jeremias, que é o profeta, consegue fazer essa leitura. Tanto é que o capítulo de número 36, essa é a última mensagem de Deus para a nação de Israel. A partir desse momento, se eles não ouvissem se eles não ouvissem de fato o que Deus havia falado, Deus iria cumprir na vida deles o que Deus havia dito que cumpriria, que era enviar a Babilônia, que era enviar um outro reino para tomar, saquear, destruir e fazer deles um povo escravo. Jeremias percebe que isso está acontecendo e diz a Bíblia que ele, angustiado dentro de casa, chama o seu moço chamado Baruque. A palavra Baruque, ou o significado do nome de Baruque no hebraico, quer dizer bem-aventurado, feliz. Jeremias chama esse moço e Deus entrega para esse moço uma palavra que Jeremias vai dizendo e Baruque vai sendo seu escriba. Baruque vai escrevendo palavra por palavra que Jeremias está ditando. Quantos estão me compreendendo até aqui? Digam amém. Jeremias está ditando, Baruque está escrevendo. Quando ele termina de escrever o livro, que demoraram certamente alguns dias ou algumas semanas, possivelmente, a Bíblia diz que Jeremias chama Baruque e diz: olha, eu não posso sair daqui, versículo de número 5, eu estou encerrado em casa, estou preso em casa, mas você pode. A ordem de Jeremias a Baruque é: vá ao templo no dia do jejum,
que acontecia uma vez no ano. Todo Israel se juntava, se congregava. Os judeus ou não judeus que cultivavam a adoração ao Deus de Israel vinham de todas as partes do mundo para aquele dia em especial. Para Jeremias, aquele clamor era o ultimato de Deus. Se eles não ouvissem, o mal viria. Diz a Bíblia que Baruque pega o livro, vai para o templo e procura o lugar mais alto do templo para que todos pudessem vê-lo e ouvir as suas palavras. Diz a Bíblia que Baruque pega o livro, abre e começa a declarar palavra por palavra diante de todo Israel. Os olhos de alguns ficaram fixos nele, afinal de contas, a mensagem do livro era uma mensagem muito dura, muito pesada. Algumas pessoas choravam, outras pessoas zombaram, outras se levantavam e saíam. Mas houveram ali alguns homens da classe real que consideraram as palavras de Baruque, que foram escritas por Jeremias, e acharam importante que aquela mensagem fosse lida diante dos príncipes de Israel. Quando Baruque termina de ler o livro, diz a Bíblia que esses homens vão até ele e fazem o convite para que ele os siga até o palácio, entre no palácio e leia a mensagem do livro diante dos príncipes. Queria que você prestasse bem atenção nisso aqui. Baruque sabia o que representaria para ele entrar dentro do palácio para ler aquele livro. Aceitar o convite para entrar dentro do palácio e ler o livro representaria duas coisas: ou sua prisão, ou a sua morte. Ou sua prisão, ou sua morte. Qual foi a decisão de Baruque? A Bíblia diz que ele agarra o livro. Ele agarra o livro santo, a palavra de Deus, e ele começa a seguir os nobres para entrar no palácio e ler a mensagem aos príncipes. A atitude de Baruque deve nos ensinar e nos inspirar também. Escute bem, nunca vai faltar mensageiro que tenha coragem de levar a mensagem. O erro de Jeoaquim, que era o rei de Israel, foi pensar que prendendo Jeremias, ele prenderia a palavra também. O grande erro dos imperadores de Roma foi achar que prendendo o apóstolo Paulo, a palavra também estaria presa. O próprio Paulo declara isso dizendo: me prenderam, no entanto, conquanto a palavra de Deus não está presa, ela continua em liberdade. E sabe o que eu aprendo com a vida de Baruque? Sempre vão haver pessoas que tenham coragem de se agarrar com a palavra e de liberar qualquer tipo de coisa que seja oposição a ela e colocar a sua vida em risco para anunciar os santos conselhos do Senhor. Oxalá que nesse tempo Deus encontre homens e mulheres, jovens e crianças que tenham no coração um desejo de levar a palavra de Deus, que tenham a coragem de se agarrar com o livro santo da palavra de Deus e entrar em todos os desafios para anunciar aos homens, aos reis e às autoridades a palavra de Deus. Oh querido, eu declaro em nome de Jesus que os nossos filhos serão anunciadores da palavra de Deus. Eles vão ser bons médicos, bons advogados, vão ser pessoas influentes na sociedade. Isso não tem nenhum problema, mas vão ser pessoas que levarão a mensagem de Deus com autoridade, com ousadia e com intrepidez em nome de Jesus. Eu pergunto essa noite: há alguém que tem esse desejo de anunciar a palavra de Deus, de levar a palavra do Senhor? Pois o conselho que eu te dou é: faça como Baruque, se agarre com a palavra, entre nos desafios, porque Deus será com você e Ele vai abrir a sua boca, te dando todas as palavras que você precisa. Aleluia. Os versículos de número 11 e número 13 mostram agora Baruque dentro do palácio, lendo
o livro da lei para os príncipes. Os príncipes ouvem a palavra. Eles acham que aquela palavra deve ser levada em consideração. Eles acham que aquela palavra precisa ser levada ao rei Jeoaquim. Afinal de contas, Jeoaquim, olhe bem para cá, é filho de Josias, um dos melhores reis de Israel. E às vezes eu fico pensando, como é que um rei tão bom consegue produzir como filho um rei tão ruim? Sabe, é importante que nós façamos essa leitura, porque existem alguns ditados na sociedade que não contemplam com a verdade. Há um ditado que diz que filho de peixe, isso não é uma regra, gente. O que nós mais vemos são pessoas que nascem numa família complicada, que nascem numa realidade social complicada, e conseguem quebrar esse estigma e serem pessoas boas, pessoas bem resolvidas, pessoas honestas, sabe? Pessoas que tinham tudo para dar errado, mas decidem dar certo. E o contrário também é verdade. O que nós mais vemos são pessoas que nasceram em famílias boas, tiveram uma excelente educação, estudaram nas melhores escolas, nas melhores faculdades, frequentaram os melhores ambientes, tiveram os melhores pais, mas acabam se tornando pessoas ruins e vergonha para a sua própria família. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Você não precisa ser aquilo que programaram para que você seja. Você pode quebrar, você pode romper com esses laços e conseguir viver coisas muito melhores e muito maiores que Deus projetou para você. Eu declaro em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, que você será muito melhor do que aquilo que um dia colocaram sobre a sua vida. E se alguém liberou alguma palavra de maldição contra você, que você não seria nada, que você não seria ninguém, nós quebramos essa palavra em nome de Jesus e declaramos um novo tempo de Deus para a sua vida. Bate na mão de quem está perto de você e diga: você vai além, você vai muito mais além, você vai viver coisas incríveis. Aleluia! Se for para Jesus, pode ser melhor. Baruque chega na presença dos príncipes. Ele anuncia a palavra. Os príncipes levam em consideração, sabem que o rei é maligno. O que ele faz, ou o que eles fazem? Eles dizem: Baruque, faça o seguinte: quem escreveu esse livro? Ele disse: eu. Essas palavras são suas, a sua interpretação do que disse Jeremias, ou são as palavras de Jeremias? E ele disse: Jeremias falava e eu escrevia, palavra por palavra. Pois faça o seguinte: vá onde Jeremias está, procurem um lugar seguro e se escondam lá. Eles pegam o livro, despedem Baruque, colocam o livro na câmara de Elisama, levam a câmara até a casa de inverno do rei, porque era inverno, e o rei estava na casa de inverno para se aquecer. Quando eles chegam na casa de inverno, o rei está de frente para uma fogueira se aquecendo. Os príncipes chegam até a sua presença e dizem: rei, nós temos uma mensagem importante para o Senhor ler. O rei disse: podem entrar, leiam o que eu quero ouvir. Eles pegam o livro e diz a Bíblia que quando o escriba está lendo as primeiras mensagens do livro de Jeremias, ele se ira, ele rasga as suas vestes, ele toma o livro na sua mão, rasga o livro, picota o livro todo com um canivete e joga no fogo e queima. E agora eu fico imaginando o Baruque voltando para casa para se encontrar com Jeremias. Eu não sou bom de ator não, viu, irmão? Mas vou tentar. Baruque voltando para casa, Jeremias vai o receber na porta. E a primeira pergunta, talvez, de Jeremias não é: como você está, ou você escapou? Não, cadê o livro? Ô Baruque,
Você lê o livro? Ele vai responder: li. Eles se arrependeram, Baruque? Ele vai dizer: não, Senhor, não se arrependeram. Vai haver arrependimento? Não vai haver arrependimento. Ô Baruque, cadê o livro? Jeremias, o rei rasgou, picou e jogou no fogo. Olha para mim, irmão. Quanto tempo dedicado àquele projeto? Quanto esforço empreendido para aquele livro? Para Jeremias não era apenas um livro. Para Jeremias era a última chance que Israel tinha de escapar. Quantas noites mal dormidas, trabalhando nele, para simplesmente alguém que não compreende, alguém que não trabalhou naquilo, alguém que não se envolveu naquele projeto, alguém que não investiu, alguém que não deixou de viver nada por causa dele, pegar, rasgar e queimar como se aquilo não representasse nada. Olha bem para mim, isso não parece muito com alguns projetos nossos? Quer ver só? Quantos de nós que aqui estamos já não perdemos noites de sono por alguma coisa? Não dedicamos anos de vida para alguma realização? Empreendemos investimentos para aquilo, renúncia muita para determinadas áreas da nossa vida, para determinados projetos, para simplesmente alguém que não tem absolutamente nada a ver com isso, que não perdeu nada com isso, que não investiu nada, que não compreende absolutamente nada desse projeto, simplesmente chegar, rasgar, picotar e queimar. Quantas e quantas pessoas não fazem isso com as suas palavras, com as suas atitudes, com o desprezo natural que dão para determinadas coisas da vida de alguém. Jeremias vai lamentar com Deus por causa disso. Jeremias vai entrar na presença de Deus e vai se queixar: Deus, para que tanto esforço, tanto empreendimento, tanto trabalho? Aí Deus vai dizer para ele, Deus vai falar com ele de novo. Coloca para a gente o versículo 24, por gentileza. Versículo 27, perdão. 27, versículo 27. Capítulo 36, versículo 27. Deus vai falar com ele depois de tudo isso, dizendo: então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: passa, toma ainda outro rolo. O que Deus está dizendo, irmão? Vamos lá, 1, 2, 3. Toma ainda outro rolo. Olhe para o seu vizinho e diga assim: não acabou. Diga para quem está do outro lado, diga: não acabou. Ó, toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Você não vai esquecer dos projetos que eu lhe dei porque alguém rasgou. Você não vai esquecer dos projetos que eu liguei porque alguém desprezou. Eu vou dar tudo para você de novo. Eu vou reativar a sua memória. Passa. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo, porque escreveste nele, anunciando: certamente virá o rei da Babilônia e destruirá desta terra e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. Vai, e visitarei sobre ele, e sobre a sua semente, e sobre os seus servos a sua iniquidade,
e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que lhes tenho falado sem que me dessem ouvidos. Passa. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, olha bem que coisa interessante, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado. Agora vem o melhor. E ainda se acrescentaram a elas muitas outras palavras semelhantes. Sabe o que é que Deus está dizendo? Não adianta alguém querer rasgar a sua história, o projeto que eu te dei, porque eu vou dar tudo de novo. E só para que saibam que eu sou Deus, eu vou acrescentar capítulos novos nessa história que não estavam na passada. Levanta a tua mão que eu quero declarar essa palavra em nome de Jesus. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Deus vai acrescentar capítulos novos nessa história. Se alguém tentou prejudicar, se alguém tentou destruir, Deus está dizendo: eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou deixar você adorar, meu irmão. Eu vou te dar liberdade. Eu vou te dar 30 segundos para você exaltar a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu posso resumir o capítulo 36 de Jeremias em uma só palavra: recomeço. A palavra para alguém que Deus trouxe aqui essa noite para ouvir é: recomece. Recomeçar não é fácil. Exige de cada um de nós um empreendimento de humildade e esforços. O Senhor disse para Jeremias: pega outro papiro, escreve todas as palavras que estavam escritas no outro. Escuta bem, olha para mim, você não esqueça quem você é. Às vezes o enredo da nossa vida em determinados momentos fazem a gente esquecer a capacidade que a gente tem, o que um dia nós fizemos. Não esqueça quem você é. Não deixe que o momento atual determine o que será o seu futuro. Não deixe que alguém que quer rasgar o livro, rasgar a sua história, coloque na sua cabeça que você não pode começar de novo. Alguém que precisa ouvir isso hoje aqui. Deus é com você, meu irmão. Você não só vai dar a volta por cima, como vem capítulos novos para essa história. Vem capítulos novos para essa história. Eu queria que você falasse para 3 pessoas. Diga: recomece. Fale para 3 pessoas isso. Diga: recomece. Eu estou falando para pessoas aqui essa noite que pararam projetos. Deus manda eu te dizer: recomece. Eu estou falando para pessoas aqui essa noite que chegaram aqui dizendo: chega, eu vou embora, eu vou desistir, não dá mais para mim. Deus está te dizendo: recomece. Levanta a tua mão em nome de Jesus para adorar. Fecha os teus olhos e declara palavras de louvor nesse momento. Vai, libera palavras de adoração, palavras de adoração, palavras de adoração. Adore a Deus, recomece adorando, recomece exaltando.